Oi, pessoal. Hoje nós começamos a aula 14 e nela nós vamos falar sobre os insetos que prejudicam a cana-de-açúcar. Bom, pessoal, quando nós falamos de pragas, praga, inseto, né, a gente tem que entender o seguinte, que eles têm algumas características, tá? Primeiro, adaptação ao meio ambiente. Eles se adaptam muito rapidamente, têm uma facilidade de se adaptar ao meio que eles estão. Segundo, a proliferação rápida, eles reproduzem muito rapidamente. Então, eles têm um ciclo de vida curto, porém uma alta taxa de proliferação, elevada taxa de reprodução. Eles acabam que botam, né, uma grande quantidade de ovos. Então, tem uma grande quantidade de ovos, para quê? Para ter uma certeza que vai ter uma alta proliferação. Capacidade de dispersão, ou seja, eles dispersam, eles viajam, vamos dizer assim, muito rapidamente. Então, eles saem de uma área e vão para outra em questões de minutos, né? Em poucas horas, em poucos dias. E o principal, para ser uma praga, tem que provocar dano à planta, dano à cultura, ou seja, nesse caso aqui, causa algum dano à cana-de-açúcar, certo? A praga, pessoal, ela é igual a um fator, tá? Qual que é o fator praga? Que tenha alimento, água e abrigo. Então, se tem alimento, água e abrigo, essas pragas vão ficar ali, tá? Elas não têm interesse de procurar outro local. Bom, pessoal, em relação ao slide anterior, eu voltei esse slide que é de uma outra aula para falar da importância, então, de você manter um canavial limpo, né, sem as plantas daninhas. Por quê? Se o inseto ele tem casa e comida, vamos dizer assim, casa, comida e roupa lavada, né? Nesse caso aqui, água, abrigo e comida, o inseto se reproduz muito mais rápido e atrai outros insetos. Quando eu mantenho o meu canavial sujo com plantas daninhas, a planta daninha acaba que vira o abrigo desse inseto e a cana serve como alimentação, né? E o fornecimento de água, lógico, vem com a chuva, com a irrigação e tudo mais, e até mesmo encontrar água nas plantas. Então, pessoal, daí um motivo para nós mantermos sempre um canavial limpo de plantas daninhas. Você reduz moradia de insetos, você reduz a atração de insetos. Bom, pessoal, um dos grandes motivos, né, do número de pragas, inseto praga, tá atacando a cana, foi a mudança no sistema de colheita. Antigamente a cana era o quê? Queimada. Nessa queima, nós já fazíamos um controle muito grande dos insetos. Lógico, era prejudicial não só para os insetos pragas, mas também para os insetos benéficos, né? Mas, porém, acabava que fazia esse controle de pragas da área. Atualmente, nós trabalhamos com esse plantio, né? Plantio direto e sem a queima, né? Com a colheita mecanizada, o qual sobra uma grande palhada no solo. E essa palhada, pessoal, ela também serve de moradia para alguns insetos praga, tá? Para algumas pragas da cana. Então, esse contexto dessa mudança no sistema da colheita da cana fez com que aumentasse o número de insetos, né, a quantidade de insetos atacando a cultura da cana. Então, pessoal, complementando o slide anterior, esses aspectos aqui eles têm que ser considerados. Presença de palha, quanto mais palhada, mais abrigo, né? Mais reserva nutricional para esses insetos. Maior também a minha umidade do solo, que já é um chama, né, para os insetos. Água e alimento, mais abrigo, que é a palhada. Então aqui nós temos o local ideal para os insetos se reproduzirem, né? Para os insetos morarem. Agora imagina se ainda tiver planta daninha nesse meio. Aí eles deitam e fazem a festa. A gente vira fora do controle do produtor, fica sem controle isso. Então, pessoal, para quem não sabe o que é praga, né, ainda tem dúvida, nós consideramos praga como todo animal que causa prejuízo econômico à atividade agrícola desenvolvida pelo homem.
É só os insetos? Não, nós temos outros animais que podem causar prejuízo. Exemplo, cateto. Solta uma manada de cateto na lavoura de soja. De soja não, perdão, de milho. Os bichos fazem a festa. Aquilo ali é uma praga, né? Naquele momento. Então, pessoal, a gente vai tratar dos insetos na cana. Porém, qualquer outro animal que venha causar prejuízo à cultura é considerado como uma praga, tá? É considerado uma praga animal, sim. E quando que eu vou considerar esses danos, né? Quando que o dano virou prejuízo? Quando que esse dano é só um dano normal ou um dano econômico? Pessoal, só vou saber isso se eu fizer um monitoramento. Nós vamos falar mais para frente sobre isso, tá? Como monitorar minha área. Não tem um monitoramento lá das plantas daninhas que eu tenho que saber, observar, que eu ando no meu canavial por talhões? Não fica muito diferente disso aqui não para os insetos, tá? Então, para mim saber se é um dano ou se é um dano econômico realmente que eu preciso me preocupar, eu tenho que fazer esse monitoramento, certo? E para mim trabalhar é, é, o controle dessas plantas, desses insetos, eu posso optar pelo o fungicida, né? Fungicida não, o inseticida, perdão. Eu posso optar pelo inseticida, né? Ou pelo manejo integrado de pragas, que é o MIP. Mais para frente eu vou escolher uma ou duas pragas e eu vou demonstrar como é que faz esse controle de pragas. Esse manejo integrado de pragas, pessoal, o MIP, é quando eu tenho uma praga no meu canavial e através de outro inseto eu consigo controlar essa praga. Então, assim, eu acabo utilizando outros insetos que não vão atacar meu canavial, que não vão me causar prejuízos, para controlar aquele inseto que vem me dar um dano econômico, certo? E eu trago aí o que para vocês nós vamos falar mais para frente, o que é NDE. É a densidade populacional da praga que causa prejuízo à cultura, iguais ao custo de adoção de medida de controle. Como assim, Ana? A praga tá lá atacando, beleza? Bonitinho, eu estou monitorando. A partir do momento que ela causa prejuízo igual ou superior a eu adotar, né, uma medida de controle, compensa eu fazer o controle dela. Agora, se essa praga tá lá, bonitinha, ó, linda e maravilhosa, lá, causou um ou outro prejuízo. Se eu for combater ela, isso fica mais caro que o prejuízo que ela está me causando, então não é prejuízo, é somente um dano, tá? Então essa é a diferença de quando eu vou tomar a minha decisão. Vocês entenderam? Pessoal, quando eu falo monitorar, esse monitorar significa o quê? Avaliar, acompanhar, controlar e verificar essa praga em campo. Então, esse monitoramento é a realização de atividades contínuas, tá? Não tem um prazo, fiz tantos de, agora eu posso parar. Não. É um levantamento contínuo que eu vou ficar observando a densidade desses insetos e calculando as perdas, tá? Com o cálculo dessas perdas é que eu faço ou não a recomendação de um controle. Se eu fizer a recomendação de um controle, eu acompanho esses resultados. Caso esse resultado não tenha me dado o resultado que eu queria, eu faço correções no método, seja um método químico, seja um método de controle biológico, e continuo as avaliações e assim por diante. Eu não posso deixar o monitoramento. Vocês vão ver mais para frente o porquê. Então, pessoal, eu tenho o seguinte, meu plano de ação, né? Eu tenho que ter um plano. Nesse plano meu de ação, pessoal, primeiramente eu tenho um plano de amostragem. Como eu vou fazer a amostragem da minha área? Depende. Por que depende? Todo inseto é igual? Não. Nós temos insetos que vão habitar a parte aérea. Nós temos insetos que vão habitar no solo, na raiz, né? Então, não tem como. O meu plano de amostragem, ele não é uma receita de bolo, depende. Dentro desse plano de amostragem, pessoal, precisa ter uma precisão.
Quando eu falo dessa precisão, é o seguinte: eu identifiquei meu inseto através do meu plano de amostragem, eu vou contabilizar se ele está me dando perdas, ou ele está causando prejuízo, ou está causando um dano severo, tá? Identifiquei a praga, então eu faço isso, faço essa observação. Se é apenas um dano comum, um prejuízo simples ou uma coisa muito mais grave. E aí eu tomo a decisão se eu vou utilizar o MIP, que é o Manejo Integrado de Pragas. Ah, optei em não usar o MIP. Então eu posso utilizar o quê? Um controle químico. Dentro do plano de amostragem, pessoal, eu preciso de uma precisão dessa amostragem. Quando eu falo uma precisão, o que chega até mim tem que ser fiel ao que está acontecendo no campo. Então eu preciso de um pessoal treinado, isso não é fácil, tá? Isso eu já te falo. Treinar pessoal para isso é muito difícil. Eu preciso de uma estatística de quantos insetos tem, qual é o prejuízo que isso está ocorrendo. Eu preciso de um controle mecânico como opção, tá? Ou biológico que seja. E eu preciso de uma precisão econômica, tá? Qual é o real prejuízo econômico que isso me causa? Será que esse prejuízo realmente é mais alto do que eu entrar em campo para fazer um controle, seja ele biológico, seja ele químico, seja ele mecânico, seja ele da forma que for? Quando eu falo da amostragem, né, a gente tem, que eu falei que pessoal, isso é muito complicado, você ter pessoas que entendam disso. Então, dentro da amostragem, eu tenho um componente pessoal. Primeiramente, ele tem que ter um conhecimento. Ele tem que passar por um programa de treinamento e treinamentos constantes, tá, pessoal? Biologia e comportamento da praga. Você tem que entender a praga que você está analisando. Se for uma praga de solo, se for uma praga de parte aérea, você tem que entender a biologia desse animal. Identificar as formas biológicas, os danos e sintomas. Você tem que saber olhar na planta e falar: opa, isso é isso. Ou o que está acontecendo é tal inseto que causa isso. Dentro, eu reconhecendo que inseto que é, eu devo fazer a metodologia da amostragem. Como eu vou capturar esse inseto para contar e estimar a quantidade deles, né, a população deles na área. Certo? E eu tenho que ter um comprometimento, tá? Quando eu falo um comprometimento, é diário, é semanal, isso não pode deixar. Inseto, pessoal, tem um ciclo de vida curto e reproduzem muito rápido. Logo, se torna uma população gigantesca, sem controle mesmo. Bom, pessoal, esse mundo de insetos, de praga, ele é gigantesco, tá? São 1.300 insetos em cana-de-açúcar no mundo. Imagina, ninguém vai saber de 1.300 insetos, né? A não ser que o cara passe 15 anos estudando isso, 30 anos estudando isso, e olha lá, para entender a biologia, para entender todo o processo, tá? Que dessas 1.300 espécies mundiais, 500 espécies se encontram nas Américas. Então você tem a América do Sul, a América do Norte, a América Central. Engloba nós aqui, o México ali na Central, Estados Unidos ali para cima, Canadá. Então são 500 espécies que gostam da cana de açúcar aí, ó. Dessas 500, pessoal, no Brasil nós temos 30. 30 que causam prejuízo. Opa, 30 já dá pra ter uma noção. Não é que eu tenho que ser expert, mas tem as principais, principalmente aqui na nossa região, né? E tem uma nova, pessoal. Vamos dizer a cada ano, tá? Hoje, a gente pode falar que é a broca gigante. A gente vai falar um pouquinho dela futuramente. E essas pragas que tem no Brasil causa perdas, pessoal, bilionárias. Em torno de 6,7 bilhões por ano. Então, vocês percebem que a gente tem pouca praga aqui, porém, os problemas são muitos, as perdas são muitos. Por quê? Porque a gente não tem pessoal especializado em entender isso, tá? A gente não tem pessoal competente para identificar quando uma praga está causando prejuízo ou não.
Aqui eu trago, né, alguns prejuízos anuais causados pelas praga da cana, tá? Coloquei as principais aí, ó. Broca da cana, muito conhecida, muito falada, nós vamos falar dela. Cigarrinha, cupim. Cupim dá em qual área, pessoal? Isso daí vocês têm que saber. De cor sorteado. Tem cupim, falta o quê? Calagem, falta o quê? Gessagem. São solos ácidos, né? São solos que estão com deficiência nutricional. Se tá dando cupim, pessoal, algum problema tenha no solo. Lógico que eu também tenho que acabar com a praga, né? Mas logo em seguida, eu tenho que preocupar com o meu solo. Meu solo está degradado, meu solo está ácido, meu solo está necessitando de uma gessagem, de uma calagem, de nutrição. Tem a broca gigante, o mígdalos, as saúvas, que são as formigas. Ah, esse nome aí é muito lindo. Xenophorus, que é lindo falar esses nomes, né? E o elasmo. Então, vocês percebem, essas são, assim, algumas das 30 que nós temos. Essas são as mais da região. Pode ter outras? Pode, mas eu trouxe essas aí, as maiorias. E causou um prejuízo de 6 milhões e 700, né? Um prejuízo total. Porque nós temos prejuízo por hectare ano. Então, a gente percebe aí que a amígdalos causa R$ 1.270 por hectare ano de prejuízo. Multiplica isso pela quantidade de hectares que nós temos, dá uma dor de cabeça gigantesca, certo? E as áreas de ocorrência. Então, vocês percebem, pessoal, que praga dá prejuízo sim, tá bom? E para combater essas pragas, nós vamos falar muito desse negocinho aqui, ó, manejo integrado de pragas. Tá bombando isso, melhor que utilizar inseticida. Na minha opinião, é melhor. Só que qual que é o problema disso? Quem está treinado hoje para isso? Quantos profissionais bons nós temos na área? Quantas empresas criando inseto para combater outros insetos que nós temos, né? Então, pessoal, existe uma escadinha aí do MIP, que o MIP preserva, né? O manejo integrado de pragas. Que primeiro é qual praga, e você tem que entender a biologia e o comportamento dela, tá? Monitorar a população dessas pragas, né? Se é uma população que está causando dano, se é uma população que está causando um prejuízo econômico muito forte, né? Níveis de dano econômico e de controle, que é o que eu acabei de falar, né? Eu tenho uma população, dentro dessa população, qual o nível de dano econômico e de controle? Compensa controlar? Tenho que fazer as avaliações de medidas de controle. Opa, essa praga, quais insetos combate ela biologicamente falando? Não, para essa praga eu não tenho, então eu tenho que fazer um controle químico. O que eu tenho para esse controle químico, né? Ou a interação desses controles. Posso utilizar os dois? Posso. Dependendo da minha infestação, eu tenho que utilizar os dois. Depois, fazer uma avaliação do risco. Peraí, eu vou soltar outro inseto ali. Para mim isso é viável? Para mim isso é confiável? Esse inseto que eu estou soltando ali, qual que é a biologia dele? O que ele vai aprontar depois comigo? E aí sim eu faço a tomada de decisão. O que eu decido com isso tudo aqui que eu estou falando? Não controlar. Não, menina, eu fiz ali, ó, fui lá, fiz a amostragem tudo bonitinho, tá? Não foi de qualquer jeito, não. E eu percebi, pessoal, que eu tenho uma meia dúzia de praga, mas o dano que ela tá causando para mim é nada em vista do que eu vou gastar para controlar ela. Opa, então é melhor nem mexer nisso, deixar isso quieto, beleza? Eu posso modificar meu ambiente? Posso. Eu modificando meu ambiente, né? Vou decidir modificar meu ambiente. Vamos lá. Como assim, Ana? Muita planta daninha. Eu tô com excesso de plantas daninhas ali, pessoal. Opa, se eu tô com excesso de plantas daninhas, será que se eu retirar essas plantas daninhas, a população minha de inseto diminui? Às vezes. Nossa, estou irrigando em excesso, né? Será que se eu diminuir essa irrigação, o número desses insetos diminui? Beleza. E aí eu tomo a decisão de fazer o controle da população. Opa, não, realmente me causa prejuízo. E mesmo eu vendo que meu ambiente não tem como eu modificar, eu vou controlar essa população de inseto que está acabando com meus dias. Beleza. E por último, depois de eu avaliar isso tudo,
eu ainda tenho a opção de fazer o MIP, Manejo Integrado de Pragas. Depois de eu avaliar isso tudo, é que eu decido se eu vou fazer o manejo integrado de pragas ou o controle convencional, né? Quando eu falo controle convencional, com o uso de herbicidas. Ou herbicidas não, pessoal, inseticidas, tá? Tô com a cabeça lá em plantas daninhas. Bom, quais são as recomendações para mim fazer aquele manejo integrado de praga? A gente vai voltar fazendo um controle de uma praga. Eu vou escolher uma praga aqui das canas, tá? E a gente vai falar sobre isso. Eu vou mostrar o passo a passo, como levantar a população, como eu tomar essa decisão, beleza? Então, pessoal, para mim controlar esse inseto praga, eu devo priorizar o controle biológico de pragas sempre que for possível. Evita risco de contaminação ao meio ambiente, evita perdas desnecessárias, tá? Enfatizar o treinamento e a supervisão da mão de obra, sempre, pessoal, vocês vão perceber isso. O que falta para controlar essas pragas são sempre o que? Mão de obra. Uma mão de obra que realmente saiba avaliar, fazer o monitoramento correto dessa praga que está em campo. Adotar sempre uma visão mais geral do problema e da interferência dos métodos de controle sobre as outras pragas e principalmente sobre o ambiente. O que eu quero dizer com isso? Eu não tenho que acabar único e exclusivamente com uma única praga que está dando trabalho na minha área. Eu tenho que avaliar o ambiente. Opa, é o ambiente que está dando esse problema? Não, não é o ambiente que está causando esse problema. Não, então é o que? Opa, eu vou fazer o controle. Eu tenho outras pragas benéficas e se eu fizer esse controle, a coisa vai piorar? Porque às vezes eu tenho uma praga benéfica, pessoal. Eu tenho que pensar nisso. A abelha não é benéfico? A abelha é benéfico. Eu tenho uma abelha ali. Imagina acabar com as abelhas para acabar com outra. Não, eu tenho que fazer toda essa avaliação da minha área, tá? E principalmente pensando sempre em cuidar do meio ambiente.